Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação que me foi feita e também pelo professor Luiz Roberto, que se lembrou de mim no momento do IAPUC, que nós tivemos o prazer de trabalhar um pouco conjuntamente sobre esse projeto. Eu gostaria de falar, pessoalmente, rapidamente, sobre a Mongeral Egon e sobre o que a gente entende que é Mongeral Egon e por que nós estamos inseridos nesse contexto. A Mongeral Egon é uma velha senhora. Ela é uma empresa de 182 anos hoje de existência. Ela foi feita na época do Império. Em 1835 foi fundada para poder proteger os funcionários públicos. Naquele momento, o Império estava preocupado com seus funcionários públicos, especialmente que podia ter problema de guerra ou outro, e ele ia mandar alguns soldados fora do país e estava preocupado com isso. Naquele momento não existia nem INSS, nem nenhum tipo de proteção para as pessoas, para os funcionários públicos. Então, ele decidiu fazer isso. Reparam que esse pensamento inovador que vai iniciar o Mongeral, ele se manteve dentro da empresa durante todos esses 180 anos que ela vem atuando. Ela é a terceira mais velha empresa do Brasil com existência. Portanto, é uma empresa que atravessou todos os períodos de inflação, de falta de inflação, de problemas que pode ter acontecido na época de 30, com a quebra do mundo, etc. E ela se encontra ainda firme e forte e continua com o espírito de inovação. Só para dar um exemplo, em 1970, nós vamos ver a Mongeral Egon lançando o primeiro produto com correção monetária. Certo? Antes de qualquer um no mercado, isso aconteceu. Certo? Isso é importante ver, porque ela está preocupada com o futuro, apesar de ser uma empresa antiga. Da mesma forma, nós vamos ver que, no ano passado, nós fizemos com o setor cooperativista, e, nesse momento, eu agradeço ao doutor Almada, que está aqui conosco, o presidente do Bancob, decidiu fazer uma empresa de seguro com o Bancob. E nós implantamos uma empresa de setor para o setor cooperativista. É a primeira empresa, de novo, de seguro nesse setor. É extremamente importante pensar. É um setor que cresce a 30%, 40% por ano. É um setor que está justamente se preocupando com todo mundo que está no interior do Brasil, onde os grandes bancos não querem mais atuar. E ele está aí oferecendo crédito e juntando as pessoas em torno das suas necessidades. Portanto, é, de novo, um processo inovador, um processo de pensar a seguro como fonte para a sociedade. Também, mais recentemente, atualmente, nós temos instalado um Instituto de Longevidade. O Helder falou rapidamente da longevidade no Brasil, mas a longevidade não somente é um problema médico, é um problema também de comportamento, dos problemas que as pessoas têm de viver mais velha. Como que elas vão viver? Como que a gente pode ajudar? Como que elas vão ser inseridas dentro dessa população, dessa sociedade? O que pode ser feito? O que tem que ser feito? Quais são os seus medos? Quais são as soluções que a gente pode trazer para elas? Finalmente, o último processo é o processo da InsurTech, que nós estamos desenvolvendo junto com a PUC. A nossa ideia não é somente fazer um laboratório, a nossa ideia também é ajudar as pessoas a fazerem pequenas empresas, insurtechs da vida, ver se a gente consegue ajudar eles a financiar, a estruturar, a pensar esse negócio, como que pode entrar nesse mercado. Okay. A Mongeral Egon é formado por uma companhia que foi, desculpa, eu esqueci de falar, mas em 2009 se juntou a Egon, a nossa parceira, e nós vamos falar rapidamente tanto da Mongeral Egon como da Egon em seguida.
A Mongeral tem crescido ao ritmo de 20% ao ano. Portanto, vocês podem considerar que tem um crescimento dos funcionários, não dessa ordem, mas também um crescimento razoável de 10% por ano a 15% por ano. Nós, portanto, temos interesse de ter gente jovem, nós temos interesse de ter pessoas que trabalham com a gente, tanto diretamente como funcionário, como também como parceiros. Nós temos também, hoje, 1.084 funcionários, dos quais 69%, 70% são, na realidade, na área de marketing e de vendas. Hoje, nós temos 60 filiais que são distribuídos ao longo do país todo. Nós estamos assegurando 2,3 milhões de vidas seguradas, dos quais 430 mil são vidas individuais. O que quer dizer isso? Quer dizer, uma coisa é fazer um grupo de gente que a gente agrega conosco. Outra coisa é sentar frente a uma pessoa e discutir com ela o seu problema específico, tentar encontrar a sua solução. E isso é a nossa especialidade. Nós somos praticamente os únicos no país a fazer isso. Nós sentamos e discutimos com ele quais são as necessidades que ele tem e, portanto, qual é o melhor produto que se adequa a ele. Isso nós vamos rediscutir um pouco mais à frente. Parcerias comerciais, cobertura de risco vendida, associações de clientes de fundo de pensão, de fundo de pensão pública, distribuidores financeiros. Só para falar do fundo de pensão pública, por exemplo, nós temos como cliente o Funpresp, o SP Previcom, dos 5 concorrentes que foram dados para os funcionários públicos nos últimos 3 anos, nós ganhamos 4 delas. Isso é uma coisa que nós temos uma dedicação histórica e nós permanecemos dentro dela. A Aegon, por sua vez, é uma enorme companhia internacional, da ordem das 10 maiores companhias, 6ª às vezes, 7ª outras vezes. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem, e a gente pode ver aqui, 817 bilhões de ativos administrados em junho de 2017. 817 bilhões de ativos administrados, de euros, tá certo? Portanto, é da ordem de 3 trilhões de ativos. É um número extraordinário. Se você comparar com a reserva brasileira, você vai ver que ela é muitas vezes superior. Ela é da ordem do mercado inteiro financeiro no Brasil, tá certo? Só para lhe dar uma ideia, e isso daqui é uma coisa, e ela está se reinventando, como todas as companhias estão se reinventando. Elas estão se reinventando por quê? Porque senão elas acabam, porque senão as pequenas companhias vão pegar o lugar delas. Então, ela está obrigada a se reinventar, e para isso ela está parceirando e tentando ver se existe uma solução para ter insurtechs e criar pequenas companhias que possa permitir ajudar ela a se reinventar. Por isso, ela escolheu o Brasil como sendo uma fonte particular de tentar fazer experimentos. Vocês terão essa oportunidade, e nós estaremos tentando ajudar vocês nisso, ou fazendo uma carteira, ou ajudando a vocês a fazer empresinhas que possam ter uma solução a médio e longo prazo. Ela tem 26 milhões de clientes, está espalhada em 23 países. Nós estamos falando de Índia, nós estamos falando de China, nós estamos falando de coisas da ordem de 1 bilhão de pessoas que a gente pode atingir. Nós estamos falando de outros países, como os Estados Unidos, que já estão um mercado maduro. Nós estamos falando da Europa, naturalmente. Nós estamos falando da Holanda, em que as pensões na Holanda são 135% do PIB. No Brasil, as reservas necessárias para as pensões holandesas. No PIB, isso daqui corresponde a 15% do nosso PIB. Olha só, de 15% para 135%. Olha o caminho que nós temos pela frente. Olha o caminho que vocês possam ter pela frente, se vocês se interessarem por esse setor. Quais são os diferentes desafios que nós estamos tendo? Nós temos uma mudança demográfica, nós sabemos disso.
A população está envelhecendo. O Helder já apresentou, ele mostrou, a população vai continuar a envelhecer. Isso é um desafio, é um problema da sociedade. Será que nós podemos ajudar? É uma primeira pergunta. Nós temos incertezas econômicas. Durante anos, depois de 2008, o juro foi zero ou negativo no resto do mundo. Isso vai acontecer no Brasil também. Mas, em todo caso, as pessoas que se preocupam com a sua velhice, e é uma coisa necessária, já que eles vão viver mais, elas têm uma incerteza. Será que eu vou ter bastante dinheiro para sobreviver quando eu vou ficar velho? O que é que eu tenho que fazer? Portanto, nós temos uma longevidade crescente e um envelhecimento da população. Nós temos a instabilidade dos mercados financeiros globais. E as redes de segurança, aquelas que foram criadas em 1850, em 1900, em 1950, todas aquelas redes, não é, que foram criadas, todos aqueles benefícios sociais que a gente conhece, que existem, tanto foram criados na Alemanha, ou na França, ou na Inglaterra, depois vieram trazidos aqui no Brasil, todas essas redes sociais estão sendo discutidas no mundo inteiro, por causa do envelhecimento da população. Nenhum país mais consegue bancar o que se propôs a bancar. Quando foi idealizado, o homem vivia 40 anos. Hoje, o homem vive 80, 90 anos. O homem que chega a 65 anos não vive 72, ele vive 85. E quando vai chegar a 85, aí a medicina terá melhorado, ele vai viver 100. E será que alguém vai poder bancar ele? Será que ele vai trabalhar só 30 anos, ou 35 anos, e a gente vai bancar, o governo vai bancar ele 35 anos para ficar em casa? Não é possível. Fala sério, como diria o meu filho. Existe uma demanda crescente dos jovens para a transparência. É essencial essa transparência. Ninguém mais acredita. 2008 está nos provando aqui que nós não podemos acreditar em ninguém, que nós temos que acreditar em nós mesmos, que nós temos que saber o que nós estamos comprando, que não adianta chiar depois, porque nós estamos no mercado que a gente faz uma compra hoje e nós recebemos o benefício daqui a 30 anos. Então, nós temos que saber exatamente onde está o nosso dinheiro, o que está acontecendo com ele. Será que estou protegido? Será que não estou protegido? Por isso, nós temos que nos educar financeiramente. Isso é um problema da universidade, mas também das companhias, também da sociedade. E a educação até em casa. É a melhor educação que existe. E com seu filho, e com seu neto. É a discussão que possa ter. Entender diretamente, será que eu posso fazer, o que vai me acontecer? Portanto, nós temos necessidade de proteção de longo prazo, necessidade de produtos de acumulação que nos permite acumular dinheiro para poder sobreviver depois, necessidade de garantias financeiras que sejam individuais. O seu problema é diferente do problema do vizinho. Portanto, eu tenho que ir a seu problema para poder encontrar a sua solução. Qual é a responsabilidade pessoal que nós temos? Uma proteção dos 3 riscos sociais: morte prematura, invalidez prematura e sobrevivência. Se a gente se invalida, a gente morre e deixa uma família, às vezes. Se a gente se invalida, e pior ainda do que a morte, porque a gente fica um peso para a família. E, finalmente, se a gente sobrevive, a gente tem que pensar o que vai acontecer com a minha sobrevivência. E nós temos que fazer sistemas, o gadget, o que for que sejam divertidos. Porque as pessoas hoje não querem mais ler muitas coisas, muitos livros, muitas informações técnicas, ninguém mais. Todo mundo faz no try and error, tenta e funciona, tá certo? E quer ser divertido. Você tem que vender isso de uma forma divertida. Tem que ser simples, para que todo mundo possa usar pessoalmente, sem precisar de ajuda de ninguém, porque é assim que a sociedade moderna está funcionando. E, finalmente, a gente pode se comparar. É essencial que a gente se compara, porque isso gera uma forma da gente
poder discutir com um amigo, dizer, olha, eu consegui mais, eu cheguei mais perto do meu objetivo. Eu defino o meu objetivo. Eu quero poder compará-lo com outro. O que estamos fazendo, nós, da Mongeral Egon, para ajudar as pessoas no caso de morte e invalidez permanente e no caso de sobrevivência? Nós, primeiro, estamos pensando, como o Helder falou, o conceito de omnichannel. Nós queremos poder nos relacionar com vocês ou com a sociedade, com qualquer tipo de relacionamento. Quem escolhe o relacionamento são o cliente. Ele escolhe o relacionamento, quer seja através de chat, quer seja através de internet, quer seja através de telefone, quer seja até através de carta, tem alguns que querem ainda. E é essencial que a gente possa responder em qualquer um desses níveis, que a gente possa entrar nas redes sociais e conversar com vocês em qualquer um desses níveis. Portanto, a gente está procurando ver se a gente põe tudo dentro do nosso telefone celular, um desempenho completamente omnichannel e alinhamento das políticas comerciais entre canais, porque senão a gente tem uma concorrência predatória interna. E, finalmente, a gente fez um compromisso unificado com a longevidade, que é o nosso Instituto de Longevidade. O nosso Instituto de Longevidade, ele visa justamente implantar algumas soluções que possam ter soluções legislativas que possam ajudar as pessoas a ter condições de trabalhos mais velhos. Reparam que hoje você, para poder trabalhar, quando você tem mais de 65 anos, você vai continuar, por exemplo, a pagar o INSS, coisa que não tem sentido nenhum, já que você provavelmente já está aposentado a essa altura. Portanto, para que pagar o INSS que para a sua aposentadoria? Você já está nessa situação. Certo? E, da mesma forma, tem outras soluções que têm que ser dadas para alguém que seja mais velho. Você tem que encontrar uma solução de trabalho que permita você poder gastar algumas horas por dia e não obrigatoriamente 8 horas ou 10 horas por dia. Nós também nos preocupamos em levantar, através de preparo para a aposentadoria, de uma pesquisa de preparo para a aposentadoria, que é um trabalho que é elaborado em 15 países. Nós procuramos entender o que as pessoas pensam a respeito da aposentadoria, como que elas estão se preparando para isso. Será que elas têm um plano A? Será que elas têm um plano B? Qual é a solução para as mulheres? Qual é a solução para os gays? Será que eles têm uma solução diferenciada? Será que eles estão pensando diferente? Qual é a solução para as pessoas que são autônomos? Eles não têm nenhuma proteção dada pelo governo, obrigatoriamente. Eles têm uma proteção se eles desejam. Quais são essas soluções? Como que isso se prepara? E, finalmente, nós temos o Índice de Longevidade. Esse índice de longevidade foi feito com a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e visa saber quais são as cidades que se apresentam como têm melhor condição para poder receber as pessoas mais velhas. Será que tem condições para eles viverem? Como que isso se faz? Isso, mais ou menos, dessas tentativas que nós estamos fazendo, além de fazer com a PUC esse instituto para tentar pensar o pessoal do milênio, as pessoas jovens, como que elas vão fazer e quais são as insurtech que nós podemos apoiar. Desculpa, e com o IAV também. Obrigado.